em cima de uma cama, deitado na cama, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. E ele logo se levantou. O interessante é que Pedro, movido pelo Senhor, ele diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Pedro estava dizendo: não é pelo meu poder, não sou eu que estou te curando, é Jesus que está te curando. Por isso ele diz: Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. E ele logo se levantou. Interessante é que o texto que nós lemos em Mateus 16, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles dizem: um diz que tu és Elias, outro diz que você é o profeta, João Batista. E Jesus disse: e vocês, quem dizes que eu sou? E Pedro, movido pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitas pessoas vão pegar esse texto e dizer que a pedra que Jesus estava falando era Pedro, e não. Jesus perguntou: quem eu sou? E ele disse: tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lembrou que você é Pedro, e sobre esta fala que você acaba de falar, eu edificarei a minha igreja, porque a igreja do Senhor está alicerçada e firmada na rocha que é Cristo Jesus. Só que muitas pessoas vão pegar esse texto, vão pegar outros textos e dizer que Pedro era a pedra que Jesus edificaria a sua igreja. E tem outras denominações que vão dizer que Pedro é o primeiro Papa, por causa desta fala, que a igreja está fundamentada sobre o ensino de Pedro. Mas Pedro faz questão de dizer que o poder não é seu, que o ensino não é seu, que as palavras que ele usa é daquele que ensinou e falou a ele, que é Cristo Jesus. Pedro sempre faz questão de mostrar e demonstrar que o poder que ele usa não é do seu próprio nome, é o poder de Cristo Jesus. Porque se Cristo Jesus não quiser fazer, não adianta eu e você falarmos, porque nada irá acontecer. Por isso ele diz: Jesus Cristo te cura, não sou eu que te curo. Pedro entrou no livro de Atos também, vai dizer: porque vocês estão olhando para nós, quando o homem estava pedindo esmola na porta do templo, ele disse: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E todos ficaram olhando para ele, admirados, achando, e ele falou: vocês estão olhando para mim por quê? Achando que nós que fizemos isso? Foi Cristo Jesus. E é Ele quem precisa ser exaltado na minha e na sua vida. Não somos nós somente somos instrumentos na mão do Senhor. Se Ele quiser fazer, Ele fará. Se Ele quiser realizar, Ele irá realizar pelo poder do teu santo nome. Não por causa que eu sou mais santo do que alguém, não porque eu busco mais do que outros, não porque eu oro mais do que alguém, não porque eu faço ou eu aconteço. É o poder de Jesus que cura, é o poder de Jesus que transforma, é Cristo Jesus que muda a minha e a sua vida. Não é pastor, não é apóstolo, não é ninguém, é Cristo Jesus. E é nesse nome que tem poder. É Cristo Jesus quem tem todo o poder e toda a autoridade foi lhe dada nos céus e na terra. É Ele quem é Senhor. O problema é que o ser humano quer se exaltar, ou quer exaltar alguém. Se tem alguém que precisa ser exaltado na minha e na sua vida, esse alguém é Cristo Jesus. Amém. Somente Cristo Jesus que pode e precisa ser exaltado na minha e na sua vida, porque a sua palavra nos diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. E existe no mundo de hoje muitas pessoas que querem a glória de Cristo Jesus para si. Muitas pessoas que querem estrelismo, que querem viver em holofotes e querem a glória de Deus para si. Não têm entregado a glória daquele que precisa e que é digno de toda a honra, de todo o poder, de toda a exaltação. É Cristo Jesus quem tem o poder, é Cristo Jesus quem realiza. Por isso Pedro reconhece quem ele é diante do Senhor. Talvez você possa dizer: caramba, mas Pedro fez tanta coisa. Pedro era um apóstolo de Cristo Jesus. Pedro morreu pendurado de cabeça para baixo porque não queria morrer igual a Cristo Jesus. Mas Pedro reconhecia quem era o Senhor da sua vida. Pedro reconhecia: eu não sou nada. Pedro reconhecia: muitos vão dizer que eu sou um grande pregador,
mas eu sou um servo de Cristo Jesus. O lugar mais alto que precisamos chegar é aos pés de Cristo Jesus. Precisamos ser verdadeiramente servos em Cristo Jesus. É Ele quem tem o poder, é Ele quem tem a autoridade, é Ele quem tem o controle da minha e da sua vida. Por isso precisamos deixar Ele guiar os nossos passos. Precisamos deixar Ele nos levar aonde Ele quer que venhamos a estar. Precisamos deixar o Senhor nos conduzir a águas tranquilas. Pois o Senhor tem o melhor para mim, tem o melhor para você. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. Por isso, eu não sei quanto tempo você tem passado, quanto tempo você tem sofrido, mas eu sei que Cristo Jesus está aqui neste lugar. E Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode transformar o seu viver. Ele pode fazer tudo novo em sua vida. Ele pode trazer vida aonde não há vida. Ele pode trazer movimento aonde está paralisado. Ele pode mudar a história da sua vida. O Senhor tem todo o poder. E por isso Pedro diz: Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma a tua cama. E ele logo se levantou. Interessante é que Pedro vai dizer: Jesus Cristo te cura, e diz para ele: levanta-te, tenha fé, levanta-te, faça algo, levanta-te, creia no Senhor. E logo ele levantou. O Senhor está aqui neste lugar. Ele quer, Ele pode realizar obras maiores na sua vida. Mas o querer é dele, o realizar é dele, a vontade é dele. É o Senhor quem sabe todas as coisas. Por quê, pastor? Porque nós vamos ver esses milagres, vamos ver outros milagres, mas nós vimos Estevão sendo apedrejado. Vamos ver em Atos dos Apóstolos 12, se eu não me engano, ou 16, Tiago, apóstolo morrendo, mas Cristo realiza a obra do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. É Ele quem tem o poder. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ainda que não entendemos, ainda que achamos que o melhor para nós é aquilo que nós pedimos ao Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. O Senhor sabe o caminho que Ele precisa te conduzir para te entregar aquilo que Ele tem para a minha e a sua vida. Por mais que você ache, pastor, mas o caminho é dolorido demais. Pastor, mas é difícil o caminho que eu tenho trilhado. O Senhor está no controle da minha e da sua vida. Se você entregou verdadeiramente o seu caminho ao Senhor, você confia nele, deixe que Ele te conduza, deixe que Ele te guie, pois Ele tem o melhor para mim e a sua vida. E logo Ele levantou, e viram-lhe todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aquele ato que aconteceu de Pedro curando aquele homem, Cristo Jesus o curou. Jesus Cristo curou. Aqueles homens daquela cidade viram aquilo e se converteram em Cristo Jesus. Esta cura tinha um propósito. Nada é sem um propósito. Esta cura deste homem tinha um propósito. E qual era o propósito? A conversão daquele povo, daquela cidade. Nada em nossas vidas é sem um propósito. Tudo tem um propósito na minha e na sua vida. Deixe, quem sabe, o dia, para quem pertence o dia de amanhã, governar a sua vida. Entregue ao Senhor aquele que sabe o seu amanhã, aquele que é dono do futuro, aquele que conhece todas as coisas, governar a sua vida. Deixe o Senhor conduzir os seus caminhos. Deixe o Senhor fazer o mais por você. Deixe o Senhor fazer a sua vontade, o seu querer, pois ela é boa, perfeita e agradável.
E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida quer dizer Dorcas. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida para o grego quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmola. Lucas faz questão de dizer que havia uma mulher, uma discípula, uma seguidora de Cristo Jesus, uma discípula de Cristo Jesus, chamada Tabita, que traduzida quer dizer Dorcas, que traduzida para o grego quer dizer Dorcas, porque bem sabemos que o Novo Testamento aqui está em grego, então ela traduzida para grego quer dizer Dorcas, a tradução dos dois nomes quer dizer serva, então, ou servo, então ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Ela praticava o amor. Ela praticava o que Cristo Jesus disse aos seus discípulos: um novo mandamento se vos dou, ame uns aos outros, como eu vos amei. Tabita ou Dorcas, ela praticava o amor de Cristo Jesus. Ela era uma discípula de Cristo Jesus. Ela praticava esse amor. Ela fazia boas obras e dava esmola. E aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo e colocando num quarto na parte superior da casa, como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhes: não te demores para vir até nós. Então Dorcas adoece e logo morre. Então eles lavam o corpo, fazem os preparativos do corpo que era normal para os judeus, lavam o seu corpo, colocam ela num local superior, uma casa que tinha um local superior. E aconteceu, e aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu, e tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, Lida era uma cidade onde o Pedro estava, era perto de Jope. Quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe que não lhe demorasse em vir até nós. Os discípulos souberam que Pedro estava em Lida, e mandaram 2 homens para chamar Pedro, para que ele não se demorasse, para que ele fosse até eles. Interessante é que os discípulos de Cristo Jesus, a igreja de Jope, estava lá, mas eles foram chamar o discípulo para fazer algo, talvez para curar, talvez para ressuscitar, talvez para dar uma palavra de consolo. O texto não vai nos dizer, porque eles não dizem o porquê, mas sabemos que Lucas vai nos dizer que ela adoeceu e morreu. 2 homens foram enviados para chamar Pedro. E Pedro levantou-se e foi com eles. E quando chegou, levaram-na no quarto de cima. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorcas fazia enquanto estava com elas. Interessante é que Dorcas estava aqui cuidando das viúvas. Dorcas estava aqui fazendo um papel de diácono do Senhor. Dorcas estava aqui com o seu trabalho, que era de costureira, estava costurando roupas e vestidos para aquelas mulheres. Dorcas estava servindo ao Senhor com aquilo que ela tinha. O que você tem em suas mãos para servir a Cristo Jesus? O que o Senhor colocou na sua mão, você tem servido a Cristo Jesus com aquilo que Ele te deu? Será que o seu trabalho, o seu sustento, a sua vida tem servido a Cristo Jesus? Porque Paulo vai nos dizer que seja o que for fazer, seja comer ou beber ou vestir, façais para a glória de Deus. Paulo está dizendo, seja coisa mínima. Comer, beber e vestir é algo que nós precisamos para viver. Por isso Paulo está dizendo, seja o que for que você for fazer,
seja comer, seja beber, seja vestir, façais para a glória de Deus. O seu trabalho tem sido para a glória do Senhor, a sua casa tem sido para a glória do Senhor, os seus estudos têm sido para a glória do Senhor, ou tem sido para a sua própria exaltação, ou tem sido para o seu próprio reconhecimento, ou tem sido para que você seja engrandecido. Dorcas trabalhava, Dorcas se dedicava, Dorcas cuidava daquelas vidas com o que ela tinha em suas mãos. Talvez achamos que o que tem em nossas mãos é pequeno demais. Dorcas fazia roupas para aquelas que não tinham. Dorcas costurava para aquelas mulheres. Dorcas se preocupava com aquele povo. O Senhor tem te dado coisas em suas mãos. O Senhor tem colocado coisas em suas mãos. O que você tem feito com o que o Senhor tem te dado? Pois a palavra do Senhor vai nos dizer em Malaquias que Ele dá semente a quem semeia. O Senhor tem te dado semente. O Senhor tem entregado sementes em suas mãos. O que você tem feito com essas sementes? Você tem comido? Ou você tem plantado para que elas germinem e continuem dando semente? O que você tem feito com as sementes que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com as coisas que Deus tem feito em suas mãos, tem feito em sua casa, em sua vida? O que você tem feito com o que o Senhor tem deixado chegar até você? Dorcas fazia roupas e vestidos. Fazia enquanto estava com elas. Enquanto ela estava com elas viva, ela fazia. Isso quer dizer que até ela morrer, ela continuava fazendo. Ela continuava trabalhando. Ela continuava fazendo tudo para a glória de Deus. E é isso que eu e você fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para viver para a glória de Cristo Jesus. Nós fomos chamados para viver esta nova vida que nós possuímos através do sacrifício de Cristo Jesus, para viver para Ele, para viver para a honra e glória do Senhor. E a pergunta que fica nesta noite: você tem vivido para a glória de Deus? O que você faz em sua vida é para a glória do Senhor? Você tem vivido para exaltar o nome de Cristo Jesus? Ou você tem vivido para o seu próprio reconhecimento, para o seu próprio eu, para o seu próprio umbigo? Depois de fazer sair todas, Pedro pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Depois de fazer todos sair, interessante é que Pedro, como seguidor de Cristo Jesus, quando Cristo vai curar a filha do pastor da sinagoga, do líder da sinagoga, ela está morta, Talita, que o pessoal chama de Talita, mas a tradução é menina, né? Talita Cumi, o pessoal fala. Ele chama menina, vem. Jesus também manda que todos que ali estavam saindo daquele lugar. Pedro também manda todos saírem daquele lugar. Pedro não queria estrelismo. Pedro não queria ser reconhecido. Mas o que vemos hoje é placas e placas dizendo: vem, porque o pregador, o curandeiro, o homem vai estar aqui. O que vemos hoje por aí são pessoas querendo ser exaltadas. Mas Pedro disse: sai todo mundo. Sai todo mundo. Porque ele não queria a glória. Ele não queria o reconhecimento. Porque ele sabia quem era ele e quem era o Senhor em sua vida. E Pedro pôs-se de joelho e orou. Pedro se colocou de joelho porque ele reconhecia de quem era o poder. Ele reconhecia quem era o Cristo que ele servia. Você serve a um Deus vivo, um Deus que morreu e ressuscitou e vivo está, e recebeu um nome que está acima de todo nome. Não é qualquer Deus, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Cristo Jesus.
e em suas mãos tem a chave do inferno e a chave da morte. O Senhor tem todo o poder em suas mãos. Ele tem o controle da minha e das suas vidas. E por que que muitas vezes em sua vida você tem parado em frente ao mar vermelho? E por que muitas vezes em sua vida você tem duvidado? A palavra do Senhor nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes a qual não sabes. Mas muitas vezes não reconhecemos a Cristo Jesus em nossas vidas. Dizemos ser crentes em Cristo Jesus, confiar em Cristo Jesus, mas basta se levantar um gigante que nós começamos a murmurar, começamos a reclamar, começamos a dizer: Senhor, as pessoas que não te servem têm e eu não tenho. Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Começamos a duvidar que o Senhor pode fazer e realizar na minha e na sua vida. Muitas vezes na nossa vida nós queremos questionar ao Senhor, queremos fazer como o barro dizer para o olheiro: não é assim não, do jeito que eu quero é uma xícara, não, eu quero que minha vida seja um jarro para levar flores. E se o Senhor quiser fazer um vaso de latrina, o que você tem a ver com isso? Ele é Senhor. Precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor, confiar nele. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Queremos dizer: eu entreguei a minha vida, eu levantei a minha mão, eu entreguei a minha vida ao Senhor, mas está faltando confiar. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos, pode ser que o mar se levante, mas precisamos dizer: eu sei quem caminha comigo, eu sei quem está comigo, o Deus que vence batalhas, o Deus que tem todo o poder. O povo, quando sai do Egito, se encontra em frente ao mar vermelho e começa a murmurar: agora já era, nós vamos morrer aqui, você nos tirou de lá para a gente morrer aqui, estava morrendo no deserto, agora não tem mais jeito. E muitas vezes em nossas vidas não é diferente. Queremos dizer do povo: que povo, deve matar, Senhor, mata ele, Jesus. O Senhor tem misericórdia demais. Enquanto nós olhamos para nossas vidas, a gente fica: não, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Mas quando um irmão, alguém faz algo diferente, você fala assim: não, Senhor, tem misericórdia, não acaba com ele, Jesus, mata ele, Senhor, não pesa a mão sobre ele, Senhor. Mas se a gente olhar para o espelho, não está diferente. Se a gente olhar para dentro de nós, não é diferente. Às vezes nós nos incomodamos com o cisco que está no olho do nosso irmão, mas no nosso tem uma trave. Não estou preocupado, o cisco ali está incomodando, mas é trave, não está te incomodando. Precisamos confiar no Senhor, precisamos confiar no Deus que nós cremos. Por isso Pedro se ajoelha e ora ao Senhor. Ele ora para aquele que pode trazer solução. Mas o povo começa: eu vou procurar fulano que pode me ajudar, não, eu vou procurar esse, eu vou procurar aquele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando você vê as portas todas fechadas, você lembra: tem o Senhor, tem o Deus da minha salvação. E você diz que confia no Senhor. Lembrei aqui, tem um Jesus que morreu, ressuscitou, eu vou pedir a ele, não tem mais saída, não tem outro jeito, vamos ver se ele pode me ajudar. Ele precisa ser o primeiro, Senhor. Ele precisa ser o primeiro a receber a glória da sua vida. Ele precisa ser o primeiro a reconhecer os problemas da sua vida para ser curado e transformado a sua vida. É Ele que precisa ser engrandecido, porque é Ele quem é o Senhor da sua vida. É Ele quem é o Senhor da sua vida. E se Ele é o Senhor da sua vida, é a Ele que você precisa buscar, é a Ele que você precisa se inclinar, é a Ele que você precisa entregar a sua vida, o seu caminho, e deixar que Ele te conduza a águas tranquilas. Domingo passado vimos a respeito do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Ele está contigo, não importa o que aconteça, você está bem guardado nas asas do Onipotente. Por isso Pedro se ajoelha e ora. Aqui Pedro reconhece: Tu és Senhor, eu sou apenas um instrumento. É Tu que és Senhor.
e levando-se e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Pedro age da mesma maneira a qual Cristo Jesus age da ressurreição daquela menina, a qual ele disse: Talita cumi, que quer dizer menina vem. E aqui ele vai dizer: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Pedro aprendeu com Cristo Jesus. Precisamos ser discípulos de Cristo Jesus. Pedro reconhecia quem ele era diante de Cristo Jesus, e Pedro coloca em prática aquilo que ele aprendeu com o Mestre. Precisamos viver uma vida de discípulo. Precisamos reconhecer quem somos diante do Senhor. Muitas vezes dizemos Ele ser o Senhor da nossa vida. Nós queremos dizer: Senhor, tem que ser assim, assado, tem que ser dessa maneira, desta forma, precisa ser assim. Se não for assim, não quero não. Queremos ensinar o Senhor a fazer. Queremos dizer: não, Senhor, é dessa maneira, minha vontade é assim, tem que ser assim. As meninas foram aprendidas assim, né? Orar: eu quero um nome alto, louro, bonito, de olho azul, assim, que tenha um emprego, que seja dessa forma. Só minha esposa que foi atendida. Brincadeiras à parte, nós queremos ensinar o Senhor a como fazer. Nós queremos dizer para o Senhor: Senhor, tem que ser dessa maneira, do meu jeito, é da minha forma. Se é da sua forma, quem é o Senhor? Se é do seu jeito, quem é o Senhor? Se é do jeito que você quer, quem é o Senhor? Queremos ensinar o Senhor a realizar as coisas na nossa vida. E dizemos: não, tu és Senhor da minha vida. Não, eu sou o seu servo. Se você é servo, como que você diz: não, rei, você precisa fazer isso aqui para mim? É dessa maneira. É ao contrário, as coisas estão acontecendo ao contrário. O Senhor virou realizador de desejos, virou um gênio da lâmpada, onde as pessoas só querem orar e buscar. Não, eu vou orar, vou buscar, vou jejuar todos os dias, vou à igreja, vou fazer, para que o Senhor faça. Aí o Senhor faz e as pessoas vão embora. Acabou. Não, o Senhor já cumpriu o meu dever, não quero mais não. E aí passa por outro problema: não, vou buscar de novo. Não, o Senhor é só fazedor de desejos, só realizador de obras. Não querem viver debaixo do Senhor. Mas Pedro reconhecia quem era o Senhor. Por isso ele ora ao Senhor. E ele volta assim ao corpo e diz: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E ele lhe deu a mão e, levando-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que Ele pode ou não fazer na minha e na sua vida. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ainda que você bata o pé como um filho mimado e diga: eu quero. E às vezes nós ouvimos do Senhor igual ouvimos da nossa mãe: na volta eu compro. E essa volta nunca vai chegar. Precisamos obedecer o Senhor. Pois a palavra do Senhor nos diz que o pai corrige o filho a qual ama. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para mim e a sua vida. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E este acontecimento se tornou conhecido em toda Jope. E muitos creram no Senhor. Este acontecimento engrandeceu o nome do Senhor. E muitos creram em Cristo Jesus. Muitos creram em Cristo como o Filho de Deus. E Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de pele chamado Simão. Interessante é que Lucas termina esse texto
dizendo que Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de pele chamado Simão. Por que é interessante? Porque este homem era um curtidor de peles, curtidor de couro. Ele trabalhava com animais mortos. E se você for olhar para o judeu, ele não podia nem chegar perto do morto. Ele se tornava impuro. Mas aqui Pedro ficou muitos dias em Jope. Ficou muitos dias e aonde? Na casa de um curtidor de pele chamado Simão. Interessante é que Pedro, quando entrega a sua vida e recebe o Espírito Santo, nós vamos ver que ele continua indo ao templo, orando 3 vezes ao dia, continua praticando algumas práticas dos judeus, mas aqui Lucas está nos demonstrando que Jesus foi mudando aquilo que ele acreditava ser, a sua religiosidade, porque muitos estão entregues à religiosidade, muitos estão entregues achando que estão servindo a Cristo Jesus, mas têm vivido uma vida religiosa, mas não uma vida cristã verdadeira em Cristo Jesus. Têm cumprido ritos, mas não têm amado o próximo como a ti mesmo. Não têm vivido como Cristo chamou para viver. Têm vivido diversas coisas, diversas práticas na igreja, mas não têm tido uma vida verdadeira, de um verdadeiro adorador que busca o Senhor em espírito e em verdade. Por isso, meu querido irmão, se há algo em sua vida que talvez não tenha saída, algo em sua vida que você não vê solução, deixe o Senhor te conduzir a águas tranquilas. Entregue ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Deixe quem sabe do seu amanhã trabalhar pela minha e a sua vida. Deixe quem tem todo o poder em suas mãos conduzir a minha e a sua vida. Confie no Senhor. Deixe o Senhor ser exaltado na sua vida. Deixe o Senhor ser engrandecido em sua vida. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, que Ele irá fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Poderoso Deus.